Olá, olá! Estamos iniciando o nosso programa Visão Social. Eu aqui, você aí, nessa energia para cima, para o alto e caminhando e cantando e seguindo a canção. Você sabe que a sua colaboração aqui nos ajuda, não é? a manter essa programação consoladora. Então, colabore com o apoio dos sócios do clube, do Clube Amigos da Boa Nova, porque a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, você sabe que já mudaram a vida de muita gente. Pois é. Então, olha, por isso que nós pedimos a você, né? É importante que você mantenha aí esse apoio e aumente, se puder, traga um amigo para nos ajudar. Tenha certeza que a sua contribuição fará uma enorme diferença e é fundamental para continuarmos impactando vidas com o nosso trabalho daqui, da nossa TV Mundo Maior e também da Rádio Boa Nova. Então, doe, ajude-nos a consolar mais corações. Quer mais informações? 0800 1201 838. 0800 1201 838. Ou ainda pelo 11 2458 3214. Tem um WhatsApp também. 11 97261 0272. 97261 0272. Pois é. E para participar, fazer sua pergunta aqui, você pode através do 71, é o nosso WhatsApp do nosso Visão Social ou do nosso programa Falando Abertamente, 71999442311. 71999442311. Alright, pois é. Meus amigos, a gente sabe que é preciso, para que alguma coisa mude, uma reação se estabeleça. Não é verdade? Uma reação se estabeleça. Eu fico muito triste quando eu vejo, por exemplo, como eu vi no decorrer desta semana, mais uma jovem está acusando uma pessoa importante, um senador da República, de estupro. Esse senador da República é um jovem também, filho de uma outra senadora muito conhecida, por ser uma senadora ligada ao agronegócio, não é? A senadora Cátia Abreu. O filho dela está sendo acusado por uma jovem de 22 anos de estupro. Claro que as investigações vão se estabelecer, que vai se direcionar tudo. Ele é senador pelo Tocantins. E tudo vai esclarecer. Mas o que me chamou a atenção, meus amigos, é que no site que eu vi essa notícia, é um site sério, claro, não é? Foram os comentários. Pensei que eu tivesse registrado aqui, mas registrei no outro telefone. Os comentários de alguns homens. Tipo, eu não iria ler, né? Hoje em dia, para poder fazer sexo com uma mulher, não ia ler os termos que estavam em alguns. Fazer sexo com a mulher, ela precisa dar uma declaração, se fazer reconhecimento de firma com testemunhas, não é? Aí o outro, poxa, essas mulheres, aí vem com um palavrão, garotas de programa, acerta e depois fica dizendo que é estupro. E uma série. E mais uma vez me chamou a atenção também que mulheres concordando. Isso deve ser porque o cara é rico. Esse comentário é um comentário de mulher. Aí outra, não vê a tal, aquela, e cita aquele caso de Neymar, é igualzinha, tá querendo aparecer.
Comentário de mulher. Então, se olha, você que é pai de moças, você que é avô, você que não é pai nem avô de moça, mas tem filho, que esse filho pode vir a ter outros filhos, você ter nora, em suma. Não pode deixar isso assim, não. Tem que haver, sim, um posicionamento firme, um posicionamento forte. Faz algumas semanas que eu conversei aqui com vocês a respeito dessa questão, porque a minha preocupação é que de repente isso termine em uma Índia, onde ainda o estupro, infelizmente, acontece de uma forma até corriqueira e coletivo. Eu realmente fiquei preocupado, porque afinal de contas, quem cala consente, se você não reage, estimula, pelo menos nas redes sociais, fazer um contraponto a esses cidadãos, eu penso que seja interessante, ou você mesmo se posicionar diante, não da pessoa em si, mas diante do veículo. Lamentável. Vamos ver, não é? O que acontece. Claro que tinham posicionamentos de mulheres dizendo, agora a vítima se torna algoz, não vai dar em nada porque o cidadão é rico, é senador, a mãe é senadora. Passa por aí, não é? É isto. Vamos aqui às suas perguntas, ok? Vamos lá. Júlia Santini, de Araçatuba, São Paulo. Me sinto desconfortável em visitar o túmulo do meu pai. Mas minha mãe, todos os anos, no Dia dos Mortos, me faz ir com ela nesta visita. O que você me aconselha? Devo continuar cedendo e fazendo a vontade dela? Este ano eu passei mal e chorei muito. Qual a contribuição que damos a meu pai nestas visitas? Ô, Júlia, sabe o que me chamou a atenção aqui no que você falou? Foi que este ano eu passei mal e chorei muito. Então essa questão não está bem resolvida em você. Visitar o túmulo de seu pai está revirando aí alguma coisa em você. Então esse seu luto também não está bem resolvido. Porque observe bem, se estivesse bem resolvido, você satisfaria a vontade da sua velha, de sua mãe? Qual é o problema? É um lugar. Claro que seu pai não está ali, aquilo ali não corresponde nada com ele. Não é verdade? Então, se está lhe gerando desconforto, alguma coisa está aí errada ainda. Então procure ver por que você está ainda com esse problema pendente, menina. Anônima de Goiânia, Goiás. No trabalho eu fiquei sabendo que um colega está usando indevidamente o valor da empresa. Tive certeza disso. Meu conflito é se devo dizer a ele que descobri, dar conselho ou levar a situação de erro para o nosso superior. Olha, Anônimo, uma situação muito difícil, por alguns aspectos, inclusive legais. Primeiro, quem sabe de um crime e não participa, está incorrendo em crime. Você diz que tem certeza, mas se você não tiver prova concreta, você pode, pelo seu colega, também estar incorrendo em crime. Você tem a sua consciência
Consciência esta que não vai também, né? Poxa, tá sabendo de uma coisa, vai, como a gente fala na gíria, passar batido, né? Eu, no seu lugar, levantaria para seu chefe uma lebre, uma coisa do tipo assim, não sei, eu tenho a impressão que ali, sem citar nomes, sem direcionar o que está acontecendo, pense nisto. Inclusive, se amanhã ou depois alguma coisa vier à tona, você não sabia? Não, eu sabia na medida disso aqui, que eu cheguei a falar, comentar com o senhor, se for o seu patrão, com a senhora, sua patroa. Tá entendendo? Eu agiria assim, Anônima. Célia Prado de Contagem. Complicado um Deus que permite tantas perdas humanas. Não sou ateia, apesar de não seguir religião. Só que está difícil aceitar essa pandemia. Ou não é verdade que uma folha não cai da árvore sem que Deus permita? Ô Célia, olha, você está trazendo uma reflexão que a gente entende, mas você está, me permita, questionando no momento que o problema bateu em sua porta, não é? Porque o medo da pandemia gerou você uma inquietude, você não está bem com isto. Mas você questionou que Deus é esse de milhões de africanos que morrem de fome, dos refugiados que não são aceitos quando chegam na ilha de Lampedusa, lá na Itália, da guerra da Síria? Não, é natural, não estou lhe criticando, estou levantando aqui uma reflexão. É natural que a gente não se incomode com aquilo que não nos bate à porta, não é? Primeiro ponto. O segundo ponto a questionar é o seguinte: Deus não é um ser que intervém, senão ele teria intervido ali. Olha, 6 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra, judeus, homossexuais, ciganos, não é? Então Deus não é um ser, é uma inteligência, é a causa de tudo. E o homem tem o livre-arbítrio, não é? Então os espíritos superiores, que chamaríamos de representantes de Deus neste orbe, nesta terra, ficam inspirando vacinas, como aí, olha, vai ter a vacina num tempo recorde, não é? Mas você está entendendo? Então, Deus não é um ser e não teria esta obrigação. Mas olha, Regiane está ali indócil, nós vamos à inserção, os donos da verdade. Veja aí, se a gente não encontra esses pela frente. Volto já. Meus amigos, o psicólogo e pós-doutor Cristiano Nabuco, ele fez tá aí, não é coisa do passado não, ele fez um estudo muito interessante a respeito das pessoas que se colocam como as donas da verdade. Essas que nós temos em toda parte, né? Nós temos em casa, né? Temos no ambiente do trabalho, temos na rua, na sociedade. Em todo lugar nós temos essas pessoas donas da verdade. Então ele fez um levantamento para entender qual era o móvel, o que se estabelecia dentro da análise, da avaliação, da compreensão dessas pessoas a respeito exatamente desta defesa, muitas vezes assim, aguerridas, defesas veementes de pontos de vista. A gente tem muito isso, de um modo geral, dentro de casa, né? A gente, hoje em dia mais não, que criança reage, mas eu me lembro falando aqui de meu pai, que quando ele dizia uma coisa, a gente nem questionava. E se a gente caísse na asneira de perguntar assim, mas por quê? Porque eu quero. Porque sim. Pronto. Não é? Então isso foi se perdendo, ainda bem. Mas de qualquer forma a gente ainda vê, não é? A gente vê esses donos da verdade que muitas vezes querem
é nos convencer de princípios, de posições que fogem, inclusive, à nossa sensibilidade de captação. Então, não, falam assim, não, você pode até ter razão, mas o certo sou eu. Mas a certa sou eu. E é depender da estrutura dominadora, digamos assim, da estrutura persuasiva do dono ou da dona da verdade, porque não é só homem, tem mulher também, dona da verdade. Então, o desafio é você estabelecer um princípio de razão cognitiva, não um princípio de razão emotiva. Estamos estabelecendo na nossa vida um princípio de razão emotiva. Então, para tudo, nós estamos sendo passionais, nós estamos nos permitindo vazar, digamos, os princípios que devem nortear a vida de relação. E nesses princípios nós temos, ou deveríamos ter, o culto ao respeito, à consideração. Estamos, de um modo geral, perdendo isto. Então, a gente começa a perceber que revisitar conceitos é também desconstruir estas afirmativas de que somos donos da verdade, somos donos da razão. O doutor Nabuco, portanto, que é esse pós-doutor da USP, dentro dessa pesquisa do que mobiliza, voltando ao questionamento do início, o que mobiliza as pessoas a serem as donas da verdade, ele disse que no estudo que ele realizou, ele percebeu que as pessoas que apresentam maior grau de convencimento nos seus conceitos e intransigência na mudança desses seus conceitos, essas pessoas são as mais inseguras e inquietas. Em outras palavras, são as mais inseguras e perturbadas. Toda vez que você percebe alguém impondo, não. E essas pessoas ele chama de quebradiças. Ou seja, são pessoas frágeis, que por qualquer coisa se desestabilizam. Podem até não mostrar suas instabilidades, mas se desestabilizam. São pessoas quebradiças. Porque o ideal é a gente começar a entender, inclusive em nome desse processo cristão, que a flexibilização na aceitação é processo de caridade. Você não distinguir é processo de caridade. Você não fazer distinção é. Eu acho tão interessante, né, quando as pessoas querem que as outras se autodeterminem de acordo com seus conceitos. Você tem que ser assim. Olha que forma mais cruel de querer se impor ao outro, à outra. E aí se apoiam muitas vezes em Jesus, não sei o quê. E quando a gente para analisar, para avaliar o que efetivamente nos move, é exatamente isso, sermos donos da verdade. Gente, vamos trabalhar a razão cognitiva. Vamos trabalhar a razão reflexiva. Não nos colocar passionalmente com tudo. Precisamos aprender a superar isto e a rever, como diz o doutor Cristiano Nabuco, que realmente, em algum momento e em alguma medida, nos achamos donos da razão. E ele encerra, eu peguei e eu vou ler aqui para poder ser bem preciso o que ele diz.
Ele diz o seguinte: essa falta de aceitação da diferença constitui as maiores tragédias registradas pela humanidade, pois em função de uma presumida superioridade de um povo em relação ao outro, da supremacia, entre aspas, de uma certa cor de pelo ou gênero, da hegemonia, entre aspas, de uma linhagem religiosa sobre as demais, muito sangue derramado foi justificado e muitas lágrimas caídas foram sufocadas. Grande verdade. Grande verdade. Quanto sangue para justificar. A perseguição, por exemplo, né, a escravidão era justificada, a igreja criou a história de que negros não tinham alma. Pronto, então justifica, se não tem alma, é diferente de nós. E vocês mulheres também não tinham não, depois que ficaram ousadas e pegaram essa alma não sei onde. Porque também diziam isso. Temos que estar revisitando, sim, os nossos conceitos, e isso não nos faz menores, não, muito pelo contrário. Isto só nos agiganta. Pois é, quem não conhece um dono, uma dona da verdade, hein? Quem for ser pecado, que atire a primeira pedra. Não nos cabe, portanto, de forma alguma, na minha percepção, está assimilando questões e tendo como verdade nesse período aí de fake news, de mentiras jogadas assim. Olha, esses políticos estão se superando, viu? Estão se superando. E só tome-lhe mentira e sem o menor prurido. Né? E aí quem diga que aquilo não é. Olha, tá difícil, viu, seu Danilo? Tá difícil. Tem horas que você ouve assim e fala assim, olha, deixa eu ir pro lado de cá, viu? Mas é isso, né? É também o livre-arbítrio na livre escolha de uma democracia. E que bom que seja assim. E que lutemos para que isso continue. Eu vou embora, me queira bem porque não custa nada, só vai fazer bem o seu coração. Agora aquela velha história, se você não me quiser bem, eu vou fazer o quê? Nada. Vou seguir o meu caminho, não é? E se cuide. A pandemia não acabou não, viu, gente? Tchau, tchau.